Demoramos, salve, salve, demoramos. Mais uma vez, estamos aqui. Estamos de volta. Bruninho. Xerox. Ele é o Xerox, né? Não, meu apelido é Xerox, mas meu nome é Bruno. Tá aqui o Paçoquita. Fala aí, gente. Boa noite. Então, gente. Boa tarde, boa madrugada, não sei que hora que vocês vão ver. Daqui a pouco, quando nós soltar o vídeo, nós vamos saber que hora, mais ou menos, vocês vão ver isso aí. Então, galera, estamos aqui com o nosso convidado, Valdinei, vereador aqui da nossa cidade, né, de Muriaé. Tá aqui para conversar um pouco com a gente, falar da vida de vereador, como é que é essa caminhada aí, como que ele fez para chegar até aqui. Estamos aqui preparando algumas coisas boas para vocês aí, conhecer até um pouco mais da profissão. Valdinei, seja bem-vindo. Dá um salve pra galera aí. Muito obrigado mesmo de coração por aceitar o convite. Claro. Você tão abraçar assim, né? Tipo assim, dois meninos novos te mandam uma mensagem do nada e te chamam para vir falar um pouco de você, assim, sem ninguém saber. Mas obrigado por confiar na gente. Espero que flua tudo bem natural hoje. Novos mais ou menos, né? O Paulo nem tão novos assim. Ele pode ser novo na idade, mas a cara é de 40. É 80. o contrário. Você sabe que é o Muito contrário. estrada de chão. Se não é um bom barbeiro, coitado, o menino tava cansado. Ai, deixou grandão, Tatá, deixou grandão. Cara, assim, é muito bom a gente estar aqui porque hoje, jovens, falando de política, é tudo que a gente precisa. Se nós queremos transformar a nossa cidade, e a gente fala em transformar o nosso país, está aí o que nós precisamos. A política, ela é um agente de transformação. Sem a política, nós não vamos a lugar nenhum. Se a gente ignorar a política, nós somos perdidos. Então, o negócio é o seguinte, é a gente abraçar essa causa e nos interessarmos cada vez mais por política, porque é o interesse da população, é o interesse das pessoas que, de certa forma, fazem com que os políticos eles ajam conforme a população quer. Então, a população, se souber, e a gente sempre fala isso, se o povo soubesse o poder que tem, talvez nós não teríamos o país que nós teríamos um país muito melhor. E a nossa cidade não é diferente, com certeza. Quero fazer uma ressalva. Quando você falou dessa profissão, eu quero dizer uma coisa assim, muito importante. Político não é profissão. E nem pode ser. A gente tem que tentar desmistificar isso, porque se nós tratarmos política como profissão, nós estamos dizendo que nós devemos de viver só de política. Na verdade, nós temos que entender que nós precisamos de viver a política, para a política, e não da política. Porque senão nós vamos ter cada vez mais políticos ganhando mais, enquanto que, na verdade, nós temos que ter político trabalhando mais. Então, só para dizer isso, eu acho que político não tem que ser... e a gente tem que lutar para que a política não seja uma profissão, mas seja um ideal, seja algo assim nesse sentido, para que as pessoas possam, através da política, realmente ajudar a população. Porque um político é um cargo de confiança, né? A verdade de tudo é isso. Tipo assim, lógico que nós votamos para você e você está como vereador, então, tipo assim, né? É um cargo, é uma confiança que os seus eleitores passaram para você. É um cargo... Você está como político, exatamente, não é político. A gente chama de cargo político mesmo, né? Você está na política. Não é uma profissão, quando você fala assim, eu sou pedreiro, então você é pedreiro, você constrói prédios. Hoje você está na política, mas se você não for um bom político, amanhã você não está na política. O povo pode te demitir, né? Verdade. Mas então, é só para a gente entender isso, porque hoje a gente tem os políticos profissionais e que isso traz um prejuízo muito grande para o nosso país. Quando você vê na Câmara hoje de deputados, os políticos que são profissionais, os profissionais da política, você vê que são situações muito complicadas e que acaba sempre levando o povo para as mesmas coisas, né? Mas, isso é muito ruim. Valdinei, sabe que eu penso, o meu pensamento sobre esse negócio da política, cara, é que tem muita gente nesse ramo, hoje em dia, que eles se preparam para ser político, eles estudam para ser político, não para fazer a função de um político, não para servir o seu estado, para servir a sua cidade, para fiscalizar
para cobrar, Sim. entendeu? Então, por isso que muitos dos políticos hoje em dia não têm preparo para fazer aquilo ali. Eu vou falar uma coisa aqui que você não, eu tenho certeza que você não sabia, você não me conhece, você nunca falou comigo, essa é a primeira vez que a gente está tendo contato. Mas eu votei nele, eu votei no Valdinei. Por quê? Eu vou te falar por que eu votei em você. Porque quando vieram me apresentar, os outros políticos e tal, o pessoal conversou comigo, eu estava conversando, vendo o que era, quem que era a pessoa e tal. Aí eu cheguei em você, eu sou muito amigo do Nico, você sabe quem que é. Aí eu estava conversando com ele e falei assim, pô, cara, mas eu estava olhando entre esses pessoais aí que estão de vereador, o único que eu vi que está estudando para esse cargo é o Valdinei. Ele falou assim, não, pior que é mesmo, ele faz isso, isso e aquilo. Eu falei assim, então quando alguém me perguntar, você vai votar em quem para vereador? Eu falei, mano, vou votar no Valdinei. Mas por quê? Porque ele é o único que está estudando. Não tem outro motivo para não... vou votar no fulano porque ele é meu amigo. Pô, vou botar a minha cidade na mão de um cara que é meu amigo. Vou botar a cidade na mão do Pablo. Ah, melhor coisa. Meu amigo. Melhor coisa. Ele vai fazer o quê? Ele vai cagar tudo. Eu vou vir de certeza. prefeito, eu vou vir de Gente, prefeito. se o Pablo vir vereador, não vota nele. Eu vou vir de prefeito. Não, pelo Eu quero amor vir de Deus. prefeito. Não, de vereador não dá. Aí, não dá. Meu voto, eu falei assim, vou votar para uma pessoa que está estudando isso, que sabe o que está fazendo ali, que vai chegar lá e é o que vem acontecendo. Bom, pelo que eu acompanho, eu vejo que você vai atrás, corre atrás das coisas que tem que correr, então é um negócio que eu achei certo. Entendeu? Então, eu não fico estraguei feliz meu que eu não voto. sabia, então. Obrigado aí Você não pelo, sabia, eu tenho pelo certeza apoio. que você não sabia. E como Mas que isso aconteceu? Tipo assim, você nasceu vereador? Tipo assim, hoje eu nasci vereador. Sim, Então, como que foi? Não é bem assim, né? Essa caminhada para chegar aqui, o que te fez Então, querer ser vereador? Eu lembro que comecei a trabalhar questões coletivas de interesse coletivo no meu bairro. Então a gente sempre fala que a gente tem que começar, e você começa a entender, através do seu bairro, o que você pode fazer para ajudar a coletividade. Porque a política, ela é, e ela tem que ser, pelo menos ela tem que ser para a coletividade. Então ali no meu bairro eu comecei como presidente de bairro, ajudando, correndo atrás das coisas, levando as demandas da população até o Poder Executivo para poder resolver. E tinha um problema lá na rua, e tinha um problema na escola, e tinha um problema no posto de saúde, e a população acaba também vendo em você uma pessoa que você tem condições de representar, de levar as demandas e serem resolvidas, que é o mais importante, né? Porque o vereador ele não pode viver só de apontar problemas, ele tem que buscar soluções. E a política é isso, né? A política te leva a isso, você buscar soluções. Então, isso foi natural. A gente veio desde 2013 trabalhando ali na nossa associação, ajudando a população, e foi uma coisa natural, né, em termos de entrar na política. Agora, eu me preparei para isso. Quando eu me decidi participar da política, a primeira coisa que eu fiz foi procurar entender de política. Você não pode entrar na política sendo um analfabeto político, porque você vai ser um boneco, uma marionete. Verdade. Tem muitos. O maior interesse hoje dos políticos aqui da nossa cidade, das forças políticas, é que pessoas que não entendam de política sejam políticos, sejam vereadores, porque é fácil deles manipularem, é fácil deles irem lá e fazer lá o jogo político deles. Oferecer um saco de cimento, caminhão de pedra, areia. Assim, a verdade é essa, cara. Agora, eu entendo que quanto mais vereadores, mais bem preparados a cidade tiver, mais difícil é desses vereadores serem manipulados pelos poderes que nós temos na nossa cidade, que são grandes, e a partir daí a gente começa a ter realmente a política da forma que ela tem que acontecer, que é a política, que é o que a gente chama, né, a situação e a oposição. Uma coisa que eu digo, político, ou uma cidade sem oposição para poder falar e mostrar um outro ponto de vista para a população, é a pior coisa que possa ter. Então é importante sempre ter na política
né, os lados opostos, para dar realmente essa visão da população do pró e do contra, que aí a população pode fazer o balanço, e tecer as suas críticas e suas ideias, enfim, através disso. Quando a pessoa que está no contra ali faz o trabalho dela de olhar não só as coisas que pode melhorar, né, em vez de apontar só os defeitos, isso ajuda, todo mundo ganha. Eu achei essa política agora eu acompanhei muito. E eu achei, tipo assim, muitos candidatos a vereadores, eles estavam fazendo isso que você falou. Eles estavam apontando o erro do ciclano, Beltrano, deixou de fazer, não fez. E, tipo assim, muitos esqueceram de fazer a sua própria campanha. Eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, meu projeto é esse. Foram poucos projetos que eu vi em mãos, assim, esse aqui é um projeto sólido, realmente real, é um projeto que pode acontecer, porque a gente viu um monte de projeto aí cara, de sacanagem, é brincadeira política. E ainda vi uns caras ganhando voto, mano, com isso. Eu fiquei muito bolado, sério, eu fiquei bolado. Falei, mano, o cara falando isso, lógico, mano, isso é mentira, velho. E o cara ganha voto falando mentira. Tipo assim, eu vou fazer... Mano, tinha umas coisas que não tinha cabimento esse ano. E eu achei, até conversei com os caras que trabalham comigo, eu acho que daqui a 4, 8, 12 anos vai ser muito mais difícil você ser político. Por causa do celular, por causa tipo assim, da comunicação que as pessoas têm. Eu recebi mensagem no meu WhatsApp de candidatos vereadores pedindo voto. Só que eu sei que daqui a 4 anos essas mesmas mensagens vão aparecer de novo. Aí eu vou abrir o WhatsApp, vai estar lá, opa, 4 anos. Você me mandou uma mensagem. Ei, amigão, você estava esses 4 anos aí? Então, tipo assim, é uma coisa que aproxima você do seu eleitor, mas também de algumas pessoas vão te distanciar. Porque eu vejo que o tempo todo você está postando as coisas, você está indo atrás, você está tirando fotos, você está fazendo vídeos, reivindicações. Então isso está te aproximando. Mas eu vi também... São quantos vereadores hoje, mulher? 17. Eu não consigo falar o nome de 5. Eu não consigo falar o nome de 5. Eu acompanhei alguns. Eu não consigo falar o nome de 5. Sério. Por quê? Por causa disso, desse distanciamento. Antigamente eu te falava o nome de 40 candidatos. Sim. Hoje eleito eu não consigo te falar o nome de 5. Por causa disso. Tipo assim, muita gente está indo para apontar o defeito, sabe? Eles estão indo apontar, teve isso, teve aquilo. Mas e a solução? As redes sociais, elas vieram para abrir essa comunicação que era restrita. Só tinha o poder da comunicação quem tinha recurso para isso. Hoje, as redes sociais, né, deram essa possibilidade que aproximam as pessoas dos políticos. E as redes sociais, pelo menos a minha, eu fiz campanha nas minhas redes sociais. Então, eu presto contas do meu serviço para a população através das minhas redes sociais. As minhas redes sociais, elas são usadas como extensão do meu mandato. E ali, é um desafio. Você imagina, você... todos os dias está ali sendo subjugado pelos seus eleitores, e não só pelos eleitores, mas também pela oposição, pelos adversários, né? E a gente realmente usa as redes sociais para prestar contas à população, que afinal de contas o mandato do vereador, e é importante que a população entenda isso, o vereador, ele é de Muriaé. Ele não é do bairro tal, do distrito tal. A gente está tendo muito entendimento errado das pessoas com relação a isso. E às vezes cria até alguns conflitos. Mas você não pode ir lá no bairro tal, você não pode ir lá no distrito tal, porque lá o vereador tal. Não existe isso. A cidade, ela é um contexto geral. Eu, por exemplo, eu tive voto em praticamente todas as urnas da cidade. Legal. Foram poucas urnas da cidade que eu não tive voto. Então, assim, aonde tiver um eleitor meu, eu tenho a obrigatoriedade de ir lá representar ele e de lutar por ele. Sim. E isso tem que ser encarado. E as redes sociais é para a gente prestar contas às pessoas sobre isso. Já falando em rede social, desculpa te cortar aí, Não, mas pode. tipo,
Então explica pra gente, qual que é a função do vereador? Real função do vereador. Tipo assim, o que o vereador faz? Hoje, 1º de janeiro, qual que é, tipo assim, a primeira coisa que você teria que fazer a partir de... O que você mudou na sua vida a partir de janeiro, 1º de janeiro? Nós temos na política os 3 poderes que a gente chama, né? O legislativo, o executivo e o judiciário. O executivo executa, né? De fato faz, é ele que é responsável por fazer, né? Fazer obras, fazer intervenções, cuidar da prestação de serviço de saúde, educação, assistência social. Isso pertence, é de responsabilidade do Poder Executivo. O Judiciário é aquele que julga, né? Que julga as ações e que faz o balanço. E o vereador, ele faz parte do Poder Legislativo. O vereador, ele tem como função básica legislar, que é principal, fazer leis, votar leis e fiscalizar, que é talvez a principal função do vereador, que é fiscalizar de fato as ações do executivo e também do próprio legislativo e representar pessoas. Então, eu digo que o vereador ele tem essas 3 importâncias. Ele vota e faz leis, ele fiscaliza o executivo e o legislativo também, porque o legislativo ele tem gastos públicos também, e ele representa pessoas, ele é a voz da população. Então, você, por exemplo, você tem um problema aqui no seu bairro, você não quer ir lá na prefeitura falar com o prefeito, você liga para o seu vereador, estou com um problema aqui no meu bairro. O vereador ele não tem o poder de resolver, mas ele tem a obrigação de ir lá no prefeito e falar assim, prefeito, estou com um problema lá no bairro tal, que eu preciso que o senhor vá lá resolver, porque a população me procurou e está tendo problema lá, está trazendo transtorno, enfim. O papel do vereador é esse, é representar a população nesse aspecto. E legislar. Então, você imagina que o município não vive a todo tempo, vereador, todas as reuniões, todas as terças-feiras, que são as nossas reuniões aqui na cidade, todas as terças-feiras, a partir das 18h30, todas as terças nós votamos leis. E essas leis, elas interferem diretamente na vida das pessoas da nossa cidade. E as pessoas não têm noção disso. E vocês mesmos que criam essas leis? Essas leis, a maioria delas, elas vêm do Poder Executivo. O que acontece? Quando a gente fala de lei, principalmente de lei orçamentária, a lei ela é feita, é aprovada e todo momento ela vai sendo alterada. Então, se o prefeito ele tem um orçamento previsto para a saúde de X, mas ele precisa de mais X, ele tem que ir lá na Câmara e pedir essa autorização de lei para ele poder utilizar esse recurso a mais aqui. Porque se ele não tiver uma lei aprovada, ele incorre na improbidade administrativa e ele pode ser cassado. Pode ter sanções, né, por conta disso. Então, você imagina que todo momento isso acontece. Porque as leis, é claro que nós estamos falando de leis assim, né, que existem, né, que são alteradas o tempo todo. Nós estamos falando de coisas que são regulamentadas, né, e que precisam sempre ser alteradas. Então, isso a todo momento acontece. E, tipo assim, o que eu queria entender é o seguinte, na sua campanha, você fez eu queria fazer isso, aquilo. Aí você tem que elaborar um projeto, tipo educação. Eu queria cobrar um pouco mais sobre educação. Aí você vai em cima de um projeto que já existe, ou você cria eu acho que por esse caminho seria melhor, eu queria aperfeiçoar isso. Ou segurança pública, um exemplo também que é muito debatido. Segurança pública, eu acho que a segurança pública deveria ter esse conceito a mais, esse vigor. Aí é vocês que criam? O Poder Executivo, o prefeito, quando ele vai para a campanha, ele tem que fazer o plano dele de governo. Ele é exigido pela Justiça Eleitoral. O prefeito ele tem que apresentar, ele tem um prazo para apresentar o plano de governo dele. Sim.
O vereador ele não tem essa obrigatoriedade, o que eu acho muito ruim. Eu, por exemplo, apresentei o meu plano de legislatura na minha campanha. Eu escrevi um plano de legislatura para educação, para saúde, para assistência social, para direito das mulheres, direito da juventude. Eu apresentei algumas legislaturas que, inclusive, norteiam o meu mandato. Todo tempo estou norteado por eles e vou lutando por aquilo ali. Sim. Assim, deveria isso ser uma obrigatoriedade também. O vereador ele deveria ter um plano de legislatura, já que ele vai ser legislador. Né? Ele não pode fazer, ele não pode prometer obras. Eu vou prometer uma escola aqui, nós vamos fazer isso aqui, vamos asfaltar a rua tal. Isso o vereador não pode fazer. Mas isso é o que a gente mais ouve. Mas isso é mentira. O vereador que faz a campanha dele baseado nisso, ele está mentindo para a população. Sabe por que essa dúvida? O porquê dessa dúvida? Porque se você pegar as 5 principais ideias de cada vereador eleito, você vai ver que elas batem. Né? Asfaltar toda a cidade, tampar os buracos, fazer praças. Então, todos os... São quantos vereadores? 17? Se você pegar os 5 principais planos de cada vereador, eles vão bater. Se eles batem, e são vocês que votam, a minha dúvida é o porquê tem poucos planos assim. Pode botar só os 3 aqui. Olha, a grande A sucuri questão... aí, cara. O negócio tá ficando bom aqui. Aproveitar aqui rapidinho, só fazer uma propaganda aqui, galera. Claro. Ó. Esse aqui é nosso patrocinador, gente, ó. Sucuri Lanches. Ó, os caras são brabos no lanche aí, Valdinei. Escolhe o que você quer aí, ó. Seu lanche. O negócio tá bom, viu? Aqui, ó. Agradecer o Júnior, mandou aqui um bilhetinho pra galera aqui, ó. Cortesia Xerox do Paçoca. Agradecer Júnior, a galera obrigadão. aí. Queria agradecer. Sucuri A Lanches Sucuri aí, galera. Lanches tem deixado a gente grandão. Gente, lanche de qualidade, entrega super rápida, um atendimento muito, muito especial. Gente, muito obrigado mesmo, pessoal da Sucuri. Então, você que quer pedir um lanche hoje para ver o jogo do Flamengo. Tem muito jogo do Flamengo até o final do ano, né? Já que o vídeo não vai hoje. Tem muito jogo do Flamengo até o final do ano. Então, coma um lanchinho lá do Sucuri. Galera, ó, e quem quiser também, top. pode colar lá na lanchonete deles, é na Constantino Pinto, 191. Vai lá porque o ambiente lá é top. Muito legal lá. Eles chegaram com um conceito muito legal de lanche. Muito top, muito top. Dá uma olhadinha lá no site deles, acompanha eles lá, porque eles têm uns preços bacanas e o lanche deles é qualidade pura. Daqui a pouco a gente vai... Show de bola. Exatamente. Parabéns aí pra Sucuri Lanches, né? Chique demais. Deixando em cima. Show, deixa show, só- show. Pode quiser, pode deixar aí. Pode, tem lanche que você Daqui a quiser pouco comer, nós vamos pode. torturar ele aqui. Daqui a pouco pode entrar rasgando, quiser Tá comer, cheiroso, pode tá comer. muito cheiroso. Se quiser comer, pode comer. Sim. Ó, aí, ó. Já tem uma batata aqui, ó. Coloca um lá. Ó, rapaz, o batatinha negócio aí, é se bom quiser. mesmo, rapaz. O negócio é chique. Chique, chique, Valdinei. Tá muito aprovado. Muito top, muito Nossa. top. Tá muito aprovado. Então, Valdinei, voltando ao raciocínio, se você pegar os 17 vereadores, as 5 principais ideias deles, acho que vai bater sempre. Né? Então, por que esses projetos não têm tanto vigor assim? Por que a gente não vê tanta mudança em praças? Por que a gente não vê tanta mudança no transporte público, na educação? Que é o que todo mundo sempre bateu na tecla durante a candidatura dele, sabe? Tipo assim, essa é a dúvida tipo assim, que eu mais tenho. E é que fui mais cobrado. Agora eu vou te falar da visão de administrador que eu tenho. Eu sou pós-graduado em gestão pública, sou formado também, sou graduado em administração de empresas, e eu sempre estudo muito essa área. E a gente percebe algumas questões em época de campanha. O candidato ao poder executivo, ele faz promessas. Ele tem que conseguir convencer o público dele de que ele vai fazer as coisas acontecer. E quando ele ganha, tudo que a população vai cobrar, vai pedir, fala assim, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. Ou seja, parece que eles já sabem de tudo isso, de toda essa questão que envolve o orçamento público, realmente ele é um cobertor curto, que normalmente os políticos falam, né? É um cobertor curto.
Você cobre a cabeça, descobre o pé. E a grande questão, e hoje eu, estando dentro da política, tenho algumas percepções que, se nós políticos, que eu falo assim, aí eu estou falando para a classe política, se os políticos, principalmente do Poder Executivo, tivessem mais responsabilidade em fazer o bom uso do dinheiro público, eu acho que talvez o povo não passaria tantas dificuldades igual a gente vê o povo passando. Porque eu digo que não é que o orçamento, os recursos são poucos, é que muitas das vezes eles são mal utilizados. Valdinei, e hoje aqui, cara, na nossa cidade, aqui, qual que é a sua maior luta, assim, contra esse sistema aí que a gente sabe que é complicado, é falho e é bem difícil de lidar? Qual que é a sua maior luta, assim, qual que é o objetivo que você almeja alcançar como vereador para, sabe, meio que um objetivo pessoal, uma realização pessoal sua, um objetivo que você tem a alcançar e qual que é a sua maior luta aqui dentro da cidade hoje? A nossa política está muito polarizada. Ela é polarizada. Se fala-se sempre o lado A ou o lado B. E eu vejo que essa alternância desses lados incorre numa disputa e que a população no meio é muito sacrificada. Porque se você pensar que esses poderes eles têm interesse em se manterem no poder e que dependem da população para isso, e que nesse meio todo você imagina que o que se investe em política para ganhar uma campanha nunca que sai do bolso de nenhum desses lados. Quem paga isso, com certeza, é a população. Sim. Então, daí, você começa a entender o nosso problema. Porque a gente precisa de ter ideias diferentes, formas diferentes de fazer política. Entendi. Hoje, se você... eu fico pensando como que as pessoas pensam de político. Eu voto no fulano tal, porque o fulano tem um hospital tal, que cuida das pessoas tal. Só que ela esquece que quem paga o atendimento dela lá no hospital é ela mesma. Verdade. Não é tão grátis assim, né? Não tão é. grátis. Não Não é. é nada grátis, né? Você acha que uma pessoa, por exemplo, que vai ser atendida no Hospital do Câncer aqui, vamos dar um exemplo, Fundação. na fundação, ela recebe recurso do SUS. E quem que paga o SUS? Somos nós. Ela fala assim, eu vou lá na fundação, eu tenho tratamento de graça. Não, você não tem tratamento de graça. O SUS paga. E o SUS, quem paga o SUS é você. Hospital São Paulo, Hospital São Paulo, eu vou lá, eu sou atendido de graça. Não, você não é atendido de graça. O SUS paga e você paga o SUS. Eu vou na UBS, sou atendido de graça. Você não é atendido de graça. Isso é legal de saber, né? Então, assim, as pessoas não têm tem gente que não noção, tem noção disso. Tem gente E a que não tem pessoa noção vota disso. no cara porque o cara ele tem o nome dele ligado àquele hospital e é grato. E as pessoas esquecem disso. Entendi. Então, infelizmente, é uma prisão de consciência que deixa o povo preso e que não deixa o povo pensar em coisas diferentes na política da quer nossa dizer cidade. que, tipo assim, um dos problemas que você acha é esse processo da pessoa se candidatar, que geralmente sai do bolso do Servidor, do público, do da eleitor, pessoa no final, comum, né, do do eleitor, final. sai do bolso dele e no final ele mesmo não cobra do eleito o que ele mesmo pagou para o cara fazer, né, que foi aquele plano de política. Eu vou te dar um todinho. exemplo. Quem que financia campanhas? Você sabe? Não. Vem uma verba, né? De onde vem essa uma verba? do Essa governo. verba vem de um orçamento público que é repartido entre os partidos políticos
E esses partidos direcionam esses recursos para os grupos nos municípios. Ou seja, quem financiou a minha campanha foi o seu imposto, o seu. E diga-se de passagem que foi pouco, né? Que eu usei R$ 3.000 do meu partido para me fazer minha campanha. Quando você pega R$ 3.000... Quanto que eles mandam? Depende muito. Depende muito. Eu não, Esse não valor sei é te igual falar para valores. todos do partido ou não? Esse valor foi distribuído igual para os vereadores do meu partido. Do seu partido, Sim. para todos. Mas você imagina isso a nível de Brasil. É Nossa. muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Quantas pessoas tinha no seu partido? Meu A média, partido mais ou menos. eram 26 candidatos. 26 candidatos, você tá doido. Em Muriaé foram mais de 300 candidatos. 78 mil reais. Não, se você colocar 3.300 candidatos, dá R$ 900.000. Ih, muita coisa. R$ 3.000. Você imagina mas, o que vem é muito isso. mais, porque não é só 3 mil. Vem muito mais. Vai Sim, muito mais para sim. cada partido. Na campanha de um prefeito aí, eu nem sei te falar. Se você pegar lá na Justiça Eleitoral, você vai ver o custo da campanha de cada candidato. O que vale, como foram os gastos. E seria mais interessante se o candidato, né, fizesse o nome dele através de obras. De obras que ele faz, de exemplos que ele dá. É obrigação do político. Não de cartaz, de folheto, Sim. porque eles usam o dinheiro para isso. Exatamente. O cara, ele não usa o dinheiro para promover alguma coisa que ele fez, para promover alguma coisa que ele pode fazer. Né? Só um exemplo, não é isso, eu não sei se você faz isso. Às vezes o dinheiro que ele te deu, você pegou, usou esse dinheiro para investir num campeonato. Vou colocar isso aqui num campeonato para investir aqui, galera. Ó, esse aqui é um campeonato para a cidade em reforma ao lugar tal. Não importa, você está fazendo alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser para ajudar uma senhora ali, ajudar um asilo, qualquer coisa. Mas isso não pode, sabe por quê? Inclusive... Não é para isso esse dinheiro. Não. O recurso é para você fazer campanha, divulgar. O que é a se campanha? Se você fizer isso com recurso de campanha, isso é considerado compra de voto. Então você Entendi. pode ser penalizado por causa disso. A campanha, ela envolve tudo que você quer falar para o seu eleitor. Suas propostas, suas ideias, seus objetivos, Entendi. seus ideais. Então, a campanha de 45 dias que nós temos no nosso país hoje é um momento que o candidato ele tem para falar tudo que ele quer, tudo que ele idealiza para o mandato dele. E a população que nem vai... sempre vai acontecer. Né? Aí é questão, né, do que cada um tem compromisso com aquilo que é o que ele fala, né? Entendi. Isso é importante. Existe algum meio que a população fica mais perto do vereador? Tipo assim, algum site, algum órgão que, tipo assim, deixa bem claro o que foi feito. Tipo assim, existe algum balanço geral do mês, de janeiro até aqui? Existe algum balanço que a prefeitura ou que os vereadores fazem para passar para a população? A Câmara tem o site dela. Então, ali tem todas as informações dos vereadores, tudo. É o site da Câmara Municipal de Muriaé. Agora, essa proximidade depende do vereador. O vereador ele tem que se aproximar da população. Né? Então, é ele que tem que procurar sempre manter esse vínculo, porque, afinal de contas, é a população que o elegeu. Né? Eu, por exemplo, tive 1.024 votos. Então, você imagina o que é isso. É muita coisa. Né? Você tem que estar ali o tempo todo. O meu WhatsApp, eu não recebo menos que 60, 70 mensagens por dia. Isso quando é pouco, tá? Tem dia, por exemplo, já teve dia de eu responder 300 mensagens. E eu procuro todos os dias, não durmo enquanto eu não respondo todas as minhas mensagens. Então, já que tem a câmera, né, para falar, eu ouvi pouco falar sobre isso, mas o pouco que eu ouvi foi eu vi muita cobrança a respeito o muro de 19 milhões de Muriaé. Tipo assim, que muro é esse? Qual a finalidade desse muro de 19 milhões? Tipo assim, eu acho que é muito milhões para um muro. Eu acho que... Quando eu falei com você que talvez a questão do orçamento não seja tão curto assim como o cobertor. Não é tanto o problema que as lembra? pessoas falam. Você pensa o seguinte, na outra gestão nós tivemos, por exemplo,
uma árvore de Natal na Lagoa da Gávea que custou quase R$1 milhão. Sim. Então daí você começa a perceber algumas coisas. Se você for pegando esses detalhes, a obra tal que custa tantos milhões, aí eu te pergunto o seguinte: se nós temos uma gestão pública onde os recursos são São poucos. Né? poucos, não é certo você utilizá-los da melhor forma possível, que gere impacto na vida das pessoas? Porque, afinal de contas, as pessoas que pagam os seus impostos. Sim. Então, nada mais justo que usar os impostos para devolver para as pessoas o que elas pagaram, através de saúde, Verdade. educação, saneamento básico, prestação de serviço, Sim. de assistência social, enfim. Essa questão, por exemplo, do muro de 19 milhões, na minha opinião, se o prefeito, se dependesse de mim, eu quero deixar bem claro o seguinte: o vereador ele foi eleito para legislar, para fiscalizar e representar a população. O prefeito foi eleito para fazer, para executar. Sim. E o vereador, ele não tem o direito, eu não tenho o direito, de dizer para o prefeito o que ele tem que fazer de obras. Mas esse muro não foi votado? Não passou por vocês? Não, e é exatamente por isso que eu estou te falando. Esse muro não dependeu da Câmara. Ele estava sendo, Eu achei que tinha sido porque, depois eu vou dar uma informação importante para vocês, ele estava sendo idealizado com recursos que não precisariam passar por autorização legislativa. Ele caberia dentro do orçamento, pelo que a gente ficou sabendo. Me parece que teve um problema na licitação, a licitação foi cancelada. A princípio não se fala mais, pelo menos não tem nada aí falando mais sobre essa questão aí do muro de... Mas ele não está sendo feito? Não. O muro que o atual prefeito ele está idealizando, que é um muro assim, é um muro totalmente diferente, é um muro de uma arquitetura bem complicada. Ele é totalmente diferente, não é esse muro que está fazendo em volta ali do horto, ali na parte de baixo, não. Porque eu pensei assim, um muro de 19 milhões em volta do horto, o leão vai ficar solto, mano. Eu vi o projeto do muro, eu não sou... Achei que o leão ia ficar solto lá dentro, com 19 milhões. Eu vi o projeto do muro, e assim, é uma coisa... extraordinária mesmo. Realmente, seria assim, uma coisa muito bem feita. Mas a grande questão é o seguinte: será que a população quer isso? Qual Será finalidade um muro? isso? Será que isso seria beneficente para a população? Qual o benefício que a população teria com isso? Então, algumas perguntas que a gente faz, e que aí é o que eu falo para vocês de todo o meu coração: eu não tenho o direito de influenciar. O prefeito foi eleito, talvez ele falou sobre isso, ele prometeu isso na campanha, eu não sei. Uhum. Mas será que é isso que a população quer? Igual você falou que tem esse recurso do muro veio de um setor que não precisava passar por votação. Porque é o seguinte: o orçamento público tem várias contas. Tem contas que vão para a saúde, tem contas que vão para assistência social, tem contas que vão para esporte, lazer, agricultura, saneamento básico. Então, no orçamento existem as contas. É como se você fosse fazer a finança da sua casa aqui, você colocasse: isso aqui eu vou gastar tanto para esporte, vou gastar tanto para compra, vou gastar tanto para o meu lazer. Sim. Então, você divide o orçamento. O orçamento público é assim. E existe uma conta no orçamento chamada conta 100, que é uma conta que é utilizada de recursos próprios. Quando a gente fala de recursos próprios, é o que o próprio município arrecada. Sim. E que desse recurso que o município arrecada, seria feito o muro. Então, ele não precisou passar, ter autorização da Câmara. Entendeu? Uhum. Mas nem por isso a gente também pode deixar de criticar, de falar. Assim, tranquilo, se o prefeito tem interesse de fazer isso, quem vai dizer se ele está certo ou errado é a população daqui a 4 anos. Se ele quiser tentar a reeleição, ou se ele quiser, de repente, apoiar alguém, né, para a reeleição, quem vai dizer isso é a população, se aprova ou não. Né? Também a gente tem as redes sociais para as pessoas poderem dar suas opiniões, enfim. Agora, que se ele quiser fazer, ele vai fazer, vai, infelizmente. Porque nós,
não temos poder de dizer para ele que ele não pode fazer. E realmente não temos. A gente tem que ser sincero para a população. Eu acho que, tipo assim, né? Igual você falou, poderia ser usado em outra coisa. Tipo assim, eu sou muito leigo mesmo em política. Igual você citou a questão da árvore, quando me falaram os valores da árvore, eu fui uma das pessoas que critiquei. Depois eles chegaram em mim e explicaram, esse valor da árvore não poderia ser usado na saúde. Por quê? Ele veio para aquilo ali, não para a árvore, mas ele veio para aquele setor, que é a arte, né? Como que é? Um órgão. Isso é a maior conversa fiada que existe no meio político. Conversa fiada. Isso não existe, então? Não. Olha só. Você tem os orçamentos impositivos. Por exemplo, você tem que gastar do orçamento 25% na educação, 15% na saúde, que é o que é imposto. Sim. Fora isso, você não tem obrigatoriedade. Você pode remanejar. E se a sua saúde ficar, 25%, você gastar 20%? E os outros 5%? Não. Você é obrigado. A saúde é 15%. Você é obrigado a gastar os 15%. No mínimo. Você pode gastar mais. Sim. Mas você não pode gastar menos que 15% do orçamento na saúde. E isso quem fiscaliza são vocês, os vereadores que fiscalizam isso? Temos nós, né, os vereadores, tem os órgãos também externos, que são os tribunais, né, de contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Esses números ficam lá no site da Câmara também, para o pessoal ter acesso? Sim. Isso aí é uma obrigatoriedade. O prefeito que não cumprir isso na lei, ele incorre na questão aí de improbidade administrativa. Isso é obrigado. Então, você imagina que de um orçamento que você tem que gastar 25% na educação, 15% na saúde. Normalmente, a folha de pagamento da prefeitura fica em torno de 40% até 50%. Tem prefeito que chega até mais de 50%. Mas vamos colocar 50%, o prefeito utiliza para pagar a folha de pagamento. E você tem os 6% que você tem que repassar para a Câmara. Ou seja, 96% do orçamento já foi embora. Sobra 4% para a população, para as outras coisas. E o muro está nesses 4%. Entendeu? Entendi. O muro está nesses 4%. Você, já você, pelo que eu entendi, você se pronuncia contra a execução do muro. É isso que eu estou falando. Não estou falando que eu sou contra, mas eu também não sou a favor. Se o prefeito chegasse perto de mim e pedisse a minha opinião, eu diria para ele, olha, prefeito, pega esses 19 milhões, tem casas aí que estão, bairros periféricos, que as pessoas estão precisando de construir um muro de arrimo. Vão lá, vão revitalizar o Abmur, que é um programa que tinha, na gestão do Sr. José Braga mesmo, Sim. que ele construía casas para as pessoas, que tem casa que a pessoa não sabe se ela, quando começa a chover, se está chovendo mais dentro de casa ou lá fora. Vamos pegar esse dinheiro, vamos usar para beneficiar a população, vamos construir muros de arrimo onde está caindo, pessoas estão correndo risco até de morrer por causa do desabamento de casas. Né? Por exemplo, a fila da saúde de cirurgias eletivas, nós tivemos a pandemia, e aí as cirurgias eletivas pararam. A população está à míngua, sofrendo com as demandas reprimidas da saúde. Sim. Vamos pegar esse recurso, vamos lá, vamos fazer um mutirão de catarata, vamos fazer um mutirão de cirurgia de vesícula, de hérnia. Vamos investir na população, por que não? Você pega 1 milhão aí, você consegue ajudar muita gente que está na fila há anos e anos esperando uma cirurgia, Demais. sofrendo de dor. Demais. E aí eu te pergunto, qual a dificuldade dos políticos sofrer? Eu sempre falo uma coisa, cara, quando as pessoas falam assim, ei, Valdinei, o que você está achando que você foi eleito vereador? Como é que você está? Estou sofrendo. Não é porque você está sofrendo, porque a população está sofrendo. E aí você pega o sofrimento da população e eu não consigo ficar sem. Eu vou lá naquele hospital, eu fico lá, eu volto para casa, cara, não é possível, gente. Se eu não tivesse ido lá, aquela pessoa não ia ter tido aquele tratamento assim. As pessoas não têm. É o básico, né? Está faltando isso nos políticos. Os políticos pensar mais nas pessoas do que neles mesmos, no ego deles. Sabe? Pessoas que querem ser políticos só para
dizer, eu sou político, eu que mando, eu que faço. Tem um ótimo salário. Daqui a Que não pouco. ganha mal. E o que, que vale isso, cara? O que, que vale Tem isso? gente que deixa a parte de ser humano pro Sim, lado por sim. causa do dinheiro, entendeu? Aí É complicado. eles. Entendeu? A gente Então, sabe assim, eu que não tem sou muitos. contra o muro. Eu só estou dizendo para vocês assim que a cidade tem outras prioridades. Entendeu? E isso é importante. O político tem que levar isso em consideração. Valdinei, aproveitar que a gente está falando de construção, galera, queria falar um pouco aqui do nosso patrocinador, que é a VIP Investimentos. Para você aí que está pensando em ter sua casa própria, com parcelas de menos de R$ 600, você consegue ter o seu lote quitado e a sua casa pronta. Eles te entregam a chave, entendeu? Você já vai morar lá na sua casa, Sai da casa da sogra. sai da casa da sogra, que isso Sai da aí, casa ó, da mamãe. é muito top, galera. Quem quiser procura o Rafael Rodrigues. Hashtag sai da Esse- casa da mamãe. Esse menino é muito bom, ó. A VIP Investimento, galera, vem com uns projetos top aí, entendeu? Então procura lá, segue o Rafael lá no Instagram dele e procura saber mais sobre a VIP Investimentos aí que os caras estão mandando ver. Rafael, chama o Bruninho no privado aí. Ele tá precisando. Eu tô precisando, Ele tá eu tô precisando precisando, tá, entendeu, gente? gente? Eu vou comprar. a Ajuda casa. ele aí, Rafael, por favor, cara. Não, a gente já tá olhando. Ajuda ele aí, VIP. Tá olhando. Por favor, tá? A Isabel não aguenta mais. Valdinei. Quais são os seus objetivos? Tipo assim, tá, nós estamos no mês 9, né? Mês 9. Estamos no mês 9. Quais são os seus objetivos? Tipo assim, o que você viu até agora? Ah, até agora não deu pra fazer isso, isso e isso, mas eu acho que falta muito pouco pra mim realizar isso até o final do ano. Não, na Quais- verdade, cara, eu considero que eu não fiz nada ainda. Nada. Você acha que a pandemia é o pior fator? O que mais atrapalhou? Ou não? Ou real, tipo assim, rasgando os verbos, foi falta de interesse mesmo, de união. De união dos seus amigos vereadores lá. Eu acho assim, a gente sempre vai ter uma desculpa para alguma coisa. A gente vai sempre querer achar desculpa para a gente poder aliviar o lado da gente. E, ademais, o político, ele precisa de problema para ele mostrar serviço, né? Ou seja, então, o político que, na pandemia, soube buscar soluções, certamente ele saiu ganhando com isso, né? Então, a grande sacada é essa. Não vejo que a pandemia ela atrapalhou o mundo inteiro. Todos foram afetados. Então, cenário igual para todo mundo. Não teve aquele que não teve problema. Então, 11 dos dois lados. todas as cidades, o país inteiro, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos, no Brasil inteiro. E então a gente não pode dizer, né, que a pandemia atrapalhou. Não. Mas a população sofreu muito com isso. E estamos sofrendo ainda, né? Perdas, aquela coisa toda, né? Mas trabalho não faltou, não. Uma parte que sofreu muito, e eu vou até te perguntar, porque a gente conversou mais cedo, eu esqueci. A minha mãe, outro dia, falou isso comigo, e muito brava, por sinal, que minha mãe é brava pra lá. Ela é desse tamanho. Ela é brava pra lá. Falou o tamanho, já sabe. Só do tamanhozinho dela você já sabe. Sobre o transporte público. Sim. Tá um caos, mulher. Você não sabe que hora que passa um ônibus, quando passa. Desculpa, mas, tipo assim, parece um carro de boi batendo. Nossa. Os ônibus são... Você entra no ônibus, você sai sujo. Você não pode... Enfermeiro não pode andar de ônibus, mulher. Não pode. E, tipo assim, e não tem ônibus. Minha mãe mora no Marambaia e ela trabalha no Dornelas. Então, ela tem que cortar quase a cidade inteira. E ela, tipo assim, ela trabalha para o meu avô, então ela tem um horário mais flexível. Mas não existe ônibus. Tipo assim, e quando tem, é super lotado, por causa da demanda das pessoas. Tipo assim, o que você me fala sobre o transporte público hoje em O Muriel? transporte público é uma coisa interessante. Normalmente, cara, quando eu percebo assim que o político ele quer aparecer só nas horas boas. E quando estavam formando as comissões lá na Câmara, eu pedi para
participar da Comissão de Transporte Público e Sistema Viário. Por quê? Eu queria ajudar a buscar soluções para esse problema do transporte público. Agora você pensa, em 15 anos, quando nós começamos lá em 2007, que esse contrato ele é de 2007, e os anos vieram passando, a quantidade de coisas que mudou. Hoje o cenário é outro, a mobilidade urbana mudou completamente. Você, nesse tempo todo, né, são 15 anos, chegou no momento que as pessoas começaram a ter condições de comprar uma moto. Aí começaram, você lembra? Todo mundo começou a comprar moto. Facilidade. Né? Ficou fácil comprar moto. Hoje as pessoas têm seus veículos também, né? E veio mudando a mobilidade urbana. Bicicleta. E veio também agora os transportes pelo aplicativo, que faz parte da mobilidade urbana. Sim. Né? E que é mais um concorrente do transporte público. Aí quando você começa a ver tudo isso, você fala assim, poxa, né? Transporte público. E aí eu falo uma outra coisa para vocês, não é exclusividade de Muriaé, não. Nós estamos passando por isso no Brasil inteiro. Cidades que estão tendo problemas com o transporte público coletivo. Certo? E a pandemia, então, fechou o caixão. Porque fechou o comércio, aquela coisa toda, veio as restrições. Sim. E acabou. Você imagina que o transporte público, ele é caro. Ele tem um valor. Você imagina quanto que custa você pagar o salário de um motorista, trocador, você fazer manutenção do veículo, combustível. Sim. Né? Isso aí, né? Vê peças, aquela coisa toda. E diminuiu o número de passageiros. Ô, Dinei, mas você não acha que esse negócio de ônibus hoje não está meio que ultrapassado, não? Então, O que acontece? essa é a grande sacada. Isso é importante falar. Eu penso assim, já tem muito tempo que já mudou. Sim. Que a mobilidade está diferente. Igual você falou, agora tem aplicativos de carro, tem moto, pessoal que até para bicicleta, também pessoal para saúde mesmo, a pessoa está optando ir para o serviço de bicicleta, a pé, entendeu? O pessoal não tão mais focado naquela, vem um ônibus, vamos de ônibus. O pessoal agora não. Sim. Tem mais os aplicativos que se você juntar, você vai aqui, isso é mais barato. Então, esse negócio do ônibus não é um negócio que já ficou ultrapassado, não está na hora do governo, né? Das pessoas começar a olhar para isso e pensar em um projeto diferente, tipo assim, alguma coisa que seja mais viável para a pessoa que não tem acesso a um aplicativo. Que não Ou tem até mesmo para os donos de aplicativo. Sim, Tipo assim, até a segurança mesmo, para os vamos motoristas. supor, um exemplo, eu fechei aqui com essa linha de aplicativo aqui para passar uma van em bairro tal todo dia. Não seria Entendeu? legal? Vai ser do aplicativo. Sim. Não precisa do ônibus. Não precisa de você ter uma linha de ônibus mais. Agora eu tenho uma linha que passa ali, que é de um aplicativo tal. Ela passa em todos os bairros na hora tal. Isso. Existe algum mais projeto, viável. alguma coisa assim? Eu fiz essa introdução exatamente para vocês entenderem aonde nós chegamos, no fundo do poço. E uma coisa que, apesar do serviço ser de uma empresa privada, ele é de responsabilidade do poder público. Sim. O prefeito, vamos dizer assim, né, ele é responsável pela manutenção do transporte público coletivo. E aí você começa, então, a pensar em como resolver o problema. Então, no início do ano, eu assumi esse desafio. A primeira ação nossa foi provocar o Poder Executivo, e aí eles mandaram o projeto de lei que possibilita o município poder subsidiar o transporte público coletivo. E, em contrapartida, nós tivemos um problema na cidade, que por conta de política, e eu falo até política irresponsável, porque o transporte tem custo. E você tem um contrato longo com uma empresa,
e os prefeitos são responsáveis por fazer a correção das tarifas. E aí o prefeito não dava a correção de tarifa. Hoje, por exemplo, essa empresa que está prestando serviço, ela tem uma ação na justiça contra o município de mais de 11 milhões de reais, pedindo ressarcimento de falta de correção de tarifa. Ou seja, o prefeito, para ficar bem com a população, ele não deu aumento de tarifa, com isso a empresa não arrecadou. O problema é que ele deu com a mão e tirou com a outra. Porque a empresa não arrecadou, então agora, ela não repassou. E agora tipo o município vai ter que pagar. E não repassou, a empresa não repassou o reajuste. Tipo assim, os reajustes, Sim. as correções que um ônibus precisa, no mínimo. Exatamente. Né? Porque não entrou esses 2 milhões. Quando a gente vai lá no Então, Ministério a frota Público, tá antiga. você vai lá conversar sobre o problema do transporte público, o Ministério Público fica naquela. Olha, vai no município, o município não está cumprindo o papel dele com a empresa. Vai na empresa, a empresa também não está cumprindo. Agora, quem é que é o culpado? É um jogando para o outro. Exatamente. E quem sofre com isso? A população. Então, o que está sendo feito? A nossa intenção foi exatamente trabalhar uma solução rápida para amenizar, para a população não ficar, porque a população ficaria sem transporte público. Sem transporte público. Definitivamente. Porque a empresa está quebrada. Hoje não tem passageiro que paga os custos dos ônibus. Mas aí o que eles iam fazer com esse dinheiro do transporte? Não existe dinheiro para o transporte. Não tem. A empresa... A empresa privada... Isso, ou melhor, não existia, né? Porque Sim. agora passou a existir uma conta para subsídio. Então, o que acontece? Como o transporte público é de responsabilidade do poder público, logo, se o ônibus está parando porque não tá, a receita que eles estão tendo por pagamento de tarifa não está sendo suficiente para cobrir os custos, a empresa fala assim, não, eu estou tendo prejuízo, eu vou parar os ônibus. Aí o prefeito tem que ir lá e falar assim, não, você não vai parar, não. Nós vamos, então, te pagar aqui o que está sendo o seu prejuízo para você continuar, porque eu não posso, a população precisa do transporte público. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. A empresa voltou a atender com alguns horários a mais do que estava logo depois que começou a melhorar aquela questão da onda vermelha, onda amarela, enfim. Voltaram os horários, a empresa chegou a circular com 6 linhas só. Só 6 linhas na cidade inteira. Hoje ela está com 11, se não falha a memória. Voltou mais 5 linhas. Mas precisa de mais. Você acha que cabe os aplicativos e o ônibus dentro da mesma cidade? Então, é isso que aí nós vamos chegar lá. Resolveu o problema agora, momentâneo, garantiu a prestação do serviço de transporte para a população, que é o que a gente precisa, nós vamos chegar a outubro do ano que vem, que é onde termina o contrato com essa empresa. Sim. E outra questão, se a empresa não voltar a andar hoje, não tem nem como a gente fazer um estudo para poder fazer uma nova licitação. Então, até por isso, era interessante a empresa voltar realmente. Né? Então, a empresa voltando, vai iniciar um estudo para poder a gente lutar, e aí aos vereadores, junto com a população, nós vamos fazer audiências públicas na Câmara, já temos pedido, nós vamos marcar data, vamos anunciar para a população ir lá, dar sua opinião, brigar, lutar. E tipo, a população tem o direito ou tem a possibilidade de votar se ele quer que continue essa empresa ou não? Não. Ou não? Ela só Não é bem assim que acontece. Mas sabe o que eu acho? Porque eu acho isso que são contratos que foram firmados lá atrás e que... Não, eu falo assim, para um próximo contrato. Não, mas só para entender, se vamos supor que troque a empresa, o problema vai continuar. Exatamente. Independente de qualquer empresa que vier. Você foi? Sim. Não vai adiantar. O que acontece é que nós precisamos de O problema fazer... não é a empresa. Nós precisamos de formatar, e aí entra o que você falou aquela hora. Está na hora de atualizar isso, porque não adianta você... A mobilidade urbana, hoje, você não fala em mobilidade urbana sem transporte. Não, hoje em dia não tem passageiro, cara. Eles fazem parte. Essa é a minha dúvida. Cabe na mesma cidade o transporte público, o ônibus, ou o micro-ônibus, não sei, Sim. a van, não sei também. Isso. E cabe o aplicativo? Cabe. Eu vou te dar um exemplo. Belo Horizonte tem algumas partes lá que a empresa de ônibus ela circula e
a empresa de ônibus ela prefere pagar um aplicativo para buscar certos passageiros em certas localidades do que ele deslocar um ônibus para ir lá buscar Por causa do passageiro. Então ele paga o preferia. aplicativo. Entendi. Então a empresa não, a empresa paga o aplicativo vai lá e busca a pessoa. Entendi. Então veja bem, a gente está num momento da mobilidade urbana no nosso país que ela precisa ser repensada. O transporte público coletivo precisa ser repensado. E eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Na minha opinião, não vai existir mais transporte público coletivo sem subsídio. Não vai existir. O poder público vai ter que passar a subsidiar o transporte público. Não municipalizar, porque já é outra história. Sim, sim. Mas ele vai precisar de subsidiar para garantir a prestação do serviço. Entendi. É como se fosse um valor mínimo, tipo assim, esse valor X Vai trabalhar certo reduzido. Muriaé tem umas coisas que você não entende. Por exemplo, aqui o estudante paga meia passagem. Sim. Não existe lei para isso. Mas aqui em Muriaé é assim. Tem a questão da lei dos idosos, né, que também não pagam passagem. E aí eu te pergunto, quem que paga essa conta? Porque alguém tem que pagar, tem que sair do bolso de alguém. Sim. Se ninguém pagar, a empresa que vai acabar pagando. E aqui em Muriaé é a empresa que paga. Entendi. Então, são as gratuidades que a gente chama. Então, você imagina, Viçosa, por exemplo, o prefeito lá resolveu pagar a passagem de todos os estudantes. Eu vou pagar, mas aí é a prefeitura que paga. Entendi. Então, são algumas coisas assim que a gente vai ter que pensar daqui para frente para a gente reformular ideias, uma nova mobilidade urbana, um novo transporte público coletivo. Nós não podemos mais imaginar um transporte público sem aplicativo. Porque nas cidades aí o passageiro ele acompanha o ônibus onde ele está. O ônibus está vindo no bairro tal. Top. Já vou para o ponto, porque daqui a pouco ele vai passar. Ajudaria muito. Isso hoje não... Esquece, você não tem mais serviço de transporte público coletivo sem isso. Sem aplicativo, então, sem... o próximo, e nós temos pouco tempo. Se você achar que outubro ainda está longe, não está não. Não tá, não. Outubro já está chegando. Então, a gente já está começando a trabalhar, estimulando já o Poder Executivo nessa questão. Acho que esse ano a gente ainda vai ter uma audiência pública para falar do transporte público, para a gente poder realmente mudar o transporte público da nossa cidade, porque é um desafio. Odinei, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente, para os nossos seguidores, e acho que também, mais importante, para os seus eleitores, um pouco mais sobre o processo de cassação sobre o seu mandato como vereador, que tem em vigor ainda, né? Sim. O que aconteceu, como surgiu isso? Teve o protocolo de um projeto chamado Projeto 168. Esse projeto ele dava gratificação para cargos comissionados da Câmara. E, naquela ocasião, numa reunião extraordinária, nós fomos vencidos pela maioria e fomos pegos de surpresa por um projeto que apareceu do nada. E nós tivemos que tomar uma posição. Nós tivemos que... Ou nós nos calávamos e nos consentiríamos com a situação, apesar de votar contra, ou nós íamos, como de fato fizemos, denunciar para a população o que estava acontecendo ali. E que, com certeza, aquilo não era de interesse público. E aí, teve os desdobramentos, a gente se posicionou, eu me posicionei com veemência, é meu jeito de ser, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. E aquilo viralizou na cidade e as pessoas começaram a cobrar dos vereadores aquela questão toda e houve divulgação de imagens dos vereadores. E o fato é que um cidadão
ele fez uma denúncia alegando quebra de decoro, dizendo lá, relatando lá que, no caso da minha posição, eu teria, de certa forma, exposto alguns colegas, né, e que, portanto, isso, por ele, né, deveria ser considerado como quebra de decoro. O fato é que um processo de cassação, ele é político, e nem sempre se observa justiça nesse processo. E a população ela precisa de ficar muito atenta, porque um vereador, você já pensou, se todo vereador for cassado porque, pelo simples capricho da maioria, né, daqui a pouco nós não vamos poder ter vereador que fale mais pela população. Então, esse processo está rolando lá na Câmara, já teve o parecer da Comissão de Ética, que considerou que não houve quebra de decoro e que eu estava no pleno exercício do meu mandato. Em momento algum eu saí daquilo que são as regras que regem o mandato de um vereador ou de um parlamentar, ou seja, mantive tudo em relação ao meu mandato. Eu falei de um projeto de lei que é relativo ao mandato, relativo ao meu município, a circunscrição do meu município. Em momento algum, eu divulguei coisas diferentes do que está no projeto. Da minha boca, ninguém ouviu nada diferente. Então, ou seja, eu acredito, eu tenho certeza, que os colegas vereadores, eles não vão aceitar uma denúncia como essa. Seria um absurdo um negócio desse, aqui na nossa cidade. É um vereador que teve mais de 1.000 votos, 1.024 votos, ser cassado sem motivo. Pelo simples fato de se opor. Sim. E assim, eu volto a repetir, se a população não puder ter um representante na Câmara que fale o que tiver que falar, acabou a política em Muriaé. Pode esquecer eleição, não precisa mais de ter eleição, não precisa mais de ter voto. Nós vamos colocar lá quem a gente quer. Então, mas eu acredito que não exista isso. Isso é claro que o poder político ele é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque algumas pessoas aqui da nossa cidade se acham detentores do poder. Eles acham que por eles ter muito recurso, o poder econômico e o poder político, porque aqui na cidade é o seguinte, não se engane, os partidos têm dono. E se você não andar de acordo com o que eles querem, amanhã você nem candidato consegue ser. Que isso? Ainda tem isso. Tá? Se você não fizer o que eles querem que você faça, amanhã nem político você consegue ser, você não consegue ser candidato. Então, não é simples assim. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. A não ser que você seja uma marionete. Aí você vai ser bem-vindo e, afinal de contas, é o que o sistema precisa para ele continuar acontecendo. Quando eu entrei na política, eu entrei para ser arrojado, para buscar fazer diferença. Eu tenho meu emprego, eu não dependo de política, eu sou político porque eu quero fazer diferença, quero ajudar a minha cidade. E por isso que o meu lema está aqui, na minha camisa. Lute com o seu vereador, porque se a população não pegar junto, nada acontece. Eu sempre falo, a população pensa que a participação dela é só ir lá na urna e colocar o voto, e não é. Se ela não continuar participando do mandato do vereador, cobrando, não só cobrando, mas apoiando também, não tem política. Sim. Nós vamos cair no mesmo marasmo e a nossa cidade vai continuar sendo a mesma, nós nunca vamos poder mudar a forma da nossa política aqui na nossa cidade. Então, eu acredito que esse processo de cassação aí
os colegas vereadores que sabem como que é difícil um candidato ser eleito, eles não vão querer caçar um vereador, até porque eles vão abrir precedente também para eles amanhã ser caçados por motivos inexistentes, né? Então, eu acredito que isso seja uma loucura de alguns pensadores aí, porque tem pessoas por trás disso, né? Mas eu acho que isso foi um momento de loucura que alguém teve aí, mas que não vai prosperar, não, porque eu tenho certeza que os colegas vereadores nunca aceitariam um negócio desse. Top. Valdinei, queria te agradecer, cara, por você ter tirado um pouco do seu tempo e vir aqui no nosso podcast. Queria deixar as portas do podcast nosso vai estar sempre aberto para você. Quando você quiser voltar, só falar com a gente. E deixar aberto também para os seus amigos vereadores, né? Bom, isso. Seria muito legal se eles quisessem vir aqui e falar um pouco. Igual eu te falei. Só os outros vereadores, o prefeito também. O prefeito também. De repente, né? Os secretários quiserem vir aqui, debater alguma coisa que você falou, ou expor a opinião dele. Porque igual eu te falei, a gente está de portas abertas, nós não somos políticos, nós somos dois amigos curiosos que só queremos dar voz a quem precisa, quem quer falar. Tem muita gente que não vai querer falar, óbvio. Mas igual eu te falei antes, de 17 vereadores, eu acho que eu consigo falar o nome de 5. Então os outros 12, por favor, manda mensagem pra gente, se puder vir aqui, que a gente tem alguma coisa que quer expor, a gente está de portas abertas. Mais uma vez te agradecer pela atenção, pelo abrir seu tempo. Muito obrigado mesmo. E que eu só acompanhe, que seu trabalho continue do jeito que está sendo. Obrigado. Chamando a atenção mesmo. Obrigado. Porque se você ver aqui, se está sendo um mandato de cassação contra você, é porque você está incomodando, é porque você está trabalhando. Porque tem gente que não vai correr esse risco. Valdinei, só para a gente fechar aqui, cara, você tem alguma mensagem que você quer deixar aí para a galera que vai assistir o nosso vídeo aí? Entendeu? Pode ficar à vontade. Bruno, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer, cara, a importância de estar aqui conversando com vocês, de poder falar para o público de vocês. Política, a gente não vive sem ela. Você come política, você dorme política, você acorda com política, tudo é política. Você calça política, tudo gira em torno do que a gente faz é política. E o grande problema é que, se nós não nos interessarmos por política, a gente vai sempre ter pessoas que querem tirar proveito disso, da inocência e da falta de compreensão do povo. E isso é ruim, porque todos nós perdemos. Então a gente tem vindo com essa forma de realmente, primeiro, mostrando que o político é para trabalhar. Se você foi eleito, se você se propôs a participar de um cargo eletivo, onde você foi votado, e você falou das suas propostas, mais justo do que você cumpri-las. Verdade. E eu disse na minha campanha que todos os dias eu estaria à disposição. E eu tenho feito isso. Tem domingo que eu vou lá para a UPA para ver o que está acontecendo lá, e a gente acaba conseguindo ajudar muitas pessoas. Ando nos hospitais, fiscalizando, procurando ajudar. É muito importante isso. E a mensagem que eu quero deixar para as pessoas é que nós precisamos de pensar numa política diferente. Infelizmente, a população pensa no político só para também tirar do político alguma coisa que vai ser para benefício dela. Às vezes ela vota num político, para o político correr atrás do exame para ela. Ela vota num vereador, para o vereador, sei lá, dar uma cesta básica para ela. Benefício próprio. E esse é o grande problema do nosso país. As pessoas não pensam na coletividade. Se você não fizer nada para agradar aquela pessoa, você não tem o voto dela. É uma troca. E é aí que está o erro.
As pessoas não deviam nunca negociar o voto dela. Com ninguém. Com nenhum tipo de político. Porque sai caro para ela. Essa campanha que nós tivemos, eu vi cada coisa. Foi a campanha, assim, que a gente viu mais compra de voto. Foi que muito eu já suja. vi na minha vida. Eu achei muito suja essa campanha Uma desse coisa último. louca. Eu fiquei surpreso quando eu vi a quantidade de votos que eu tive. Porque todos os bairros que você ia era gente, aquela loucura, e a população embarca numa situação dessa. E depois as coisas saem caras. Porque você quer fazer um exame e não tem recurso. Porque os políticos precisam de tirar os recursos que eles gastaram na campanha. E aí ele superfatura uma obra, né? Ele faz alguma coisa que para poder resgatar aquilo que ele Aquele que perdeu, que ele ou gastou, investiu, né? que ele investiu. Ou seja, a população não sabe disso. Sabe, mas incorre nesse erro. Eu queria deixar essa mensagem: se algum dia algum político tentar comprar o seu voto, você tenha certeza de uma coisa: é naquele político ali que você nunca deve votar. Porque é ele que vai continuar deixando o nosso povo refém de um sistema onde você tem um país rico, um dos países que mais arrecada com pagamento de impostos no mundo, mas você tem um país deficitário, um país onde as pessoas não têm dignidade do emprego, onde as pessoas não têm qualidade na prestação de serviço de saúde, não tem uma educação adequada para os filhos, precisa de pagar colégio particular, precisa de ter um plano de saúde para complementar. Então, o prejuízo é todo da população. Então, a população precisa de refletir nisso e entender que o político, ele é o reflexo daquilo, das pessoas que votaram nele. Eu, por exemplo, eu procuro ser reflexo das pessoas que votaram em mim. Porque, graças a Deus, eu posso dizer que todos os votos que eu tive foram de pessoas conscientes e que querem uma cidade diferente, uma cidade melhor, uma cidade, uma política, uma proposição diferente de trabalho, de honestidade, de transparência, né? E eu represento essas pessoas. Então, quando as pessoas olham para mim no meu trabalho, lá, na minha simplicidade, porque político não tem esse negócio, nós não somos diferentes de ninguém, não. Representamos as pessoas, mas somos pessoas simples, não temos superpoderes. Pelo contrário, nós que deveríamos ser os mais cobrados e deveríamos de dar os primeiros exemplos. E que, infelizmente, isso não é realidade, mas que a população precisa de repensar o seu voto, porque é lá que começa tudo, é ali que começam as coisas. Obrigadão de coração, Eu, gente. É isso aí, eu que galera. agradeço, Esse é o tá? Cheiro Valeu do aí. Paçoca. Amanhã tem mais. Show de bola. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.